Olá, boa noite. Aqui quem fala é o Roger e nesse vídeo vamos abordar como que é a convivência com pessoas e como que a gente pode melhorar ao máximo a convivência com pessoas. Existe uma frase muito comum sobre a convivência com pessoas que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Vamos analisar essa mensagem. Ela está correta se você for uma pessoa muito influenciável pelas 5 pessoas com quem você mais convive, ou seja, toda hora você pede a opinião dessas pessoas para tomar as suas opiniões, ou o que elas fazem, muitas vezes você se sente compelido ou compelida a estar fazendo também, e muitas vezes você vai ter até um comportamento parecido ou falar igual e tudo mais. Então, nesse caso, se é o que está acontecendo contigo, muito provavelmente você está caindo nessa média e você realmente está sendo a média das 5 pessoas com quem você mais convive. No entanto, pode haver uma exceção dessa regra. Isso não é uma regra definida em pedra. Se você tiver um centro em que você percebe que as pessoas ao seu redor têm um comportamento que não é compatível com o seu, por mais que elas estejam próximas de você, você pode exatamente identificar isso e trazer para você realmente só o que vamos assim dizer, te interessa mais, só o que estão em linha com seus valores e os seus ideais. Perfeito? Então, isso é a minha opinião sobre essa questão da média das 5 pessoas. E aí, conviver com pessoas? Bom, a grande questão da convivência com pessoas é que tem muitas situações em que a gente não tem muita escolha. E nesse caso, a gente tem que estar preparado para saber lidar com todo tipo de gente, todo tipo de gente, de pessoas, todo tipo de assunto, tudo que aparece para a gente e saber lidar com isso muito bem. E é lógico, com base nessas informações, com base nesse conhecimento que você tem das pessoas ao seu redor, você vai tomar uma decisão se vale a pena estar convivendo mais com aquela pessoa, estar mais próxima dela ou não. E aí, como é que se sabe escolher assim, vamos assim dizer, os seus amigos, escolher as pessoas que podem estar te aproximando muitas vezes dos seus ideais? Primeiro tem que identificar quais são os ideais, o que você deseja para você. Se você realmente quer pessoas que te façam, que sejam apenas parecidas com você, excelente. Escolha essas pessoas, identifique se elas têm alguma coisa em comum e vocês vão ter muita similaridade e vão estar falando de assuntos em comum. Mas uma coisa que eu recomendo muito nesse momento é saber, por exemplo, quais são os tipos de assunto e os tipos de sentimento que a maioria dos assuntos que essas pessoas falam, que os seus amigos falam para você e que você compartilha com os demais. Tente, de alguma forma, identificar se o assunto, na maioria dos casos que é conversado, é um assunto positivo, propositivo, ou se você, vamos supor assim, que as pessoas com quem você convive muitas vezes reclamam muito da vida, ou reclamam muito das questões políticas do país, ou são muito fãs de um determinado assunto polêmico e gostam só de falar ruim e não falar bem das outras coisas, vamos assim dizer. E você também gosta de estar entrando e questionando tudo isso. Agora, o que você pode fazer? Você pode continuar numa boa, essas vão ser as pessoas e vão estar reforçando exatamente esse sentimento que de certa forma é um sentimento negativo, mas você se sente à vontade, você gosta disso. Mas eu recomendaria que, se você for mais atento, você vai perceber que isso muitas vezes pode estar te gerando um sentimento, está te gerando um desconforto, e aí você pode ligar essa anteninha, poxa, vale a pena eu perder ou gastar a maior parte do meu tempo discutindo assuntos que muitas vezes são fora do meu controle, muitas vezes são assuntos que são realizados ou são coisas que foram feitas por pessoas que eu nunca faria, ou são coisas que eu nunca faria por mim mesmo, e analisar se vale a pena mesmo
perder, vamos assim dizer, ficar um tempo investindo nisso e discutindo sobre isso. Às vezes vale a pena uma reflexão sobre esses momentos e ver se isso é algo que você deseja procrastinar, que você deseja manter como um ciclo de amizade, como um ciclo vicioso da sua vida, como um padrão de uma escolha, como um padrão de assunto que você gostaria de estar conversando e enfim, falando todo o tempo. Minha recomendação é sempre identificar esses assuntos e pensar: poxa, se eu tenho uma situação que é chata, que é ruim, que não é legal, o que eu posso fazer ou o que poderia ser feito para que isso não se tornasse uma realidade, né? E aí que muitas vezes pode acontecer é você propor uma coisa boa, você propor um assunto bom, mas alguém do grupo volta a falar sobre aquele assunto ruim ou volta a pensar que essa solução não resolveria o problema. Beleza, não resolveria o problema, mas então, se você acha que não resolveria o problema, o que você acha que poderia resolver o problema? Enfim, sempre tentando trazer assim, reverter uma sensação negativa para alguma coisa que possa trazer uma solução, possa trazer algum discurso que possa mudar aquele sentimento pesado para um sentimento mais positivo. Outra coisa é sabendo escolher seus amigos, ou seja, você precisa realmente escolher pessoas? Faz sentido a gente ter que escolher pessoas? Às vezes faz, porque é muito mais fácil você mudar você mesmo, né, do que você conseguir mudar outra pessoa. Então, às vezes é mais fácil você buscar pessoas que falam de coisas que são também mais positivas, que pensam mais positivo, pensam mais orientado em soluções do que orientado em problemas. Então, muitas vezes é mais fácil encontrar pessoas que vão estar mais alinhadas com assuntos propositivos do que pessoas que ficam muito focadas em problemas e reforçam esse sentimento nelas e em você. Outra questão é, quando você estiver conversando com alguém e essa pessoa muitas vezes não concordar com o que você está falando, que é uma coisa muito interessante e muito importante também, é saber aceitar o não da outra pessoa, que é uma coisa certa. Ela tem a verdade dela e você tem a sua verdade. Então, muitas vezes você vai ter que desligar esse convencedor, essa pessoa que eu sou o dono da verdade, eu preciso convencer ela de que eu estou certo e ela está errada. Não, não é assim, não é assim e também não é definido dessa forma. Muitas vezes você pode aceitar aquela opinião e não necessariamente aceitar aquela opinião da pessoa significa que você está aceitando aquela opinião para você. Você pode aceitar aquela opinião como algo que você entende da parte dela e abre a discussão para apresentar o seu ponto de vista. E aí, muitas vezes você vai conseguir discutir ou conversar com essa pessoa perguntando por que ela defende aquela opinião e respondendo por que você defende a sua opinião, desde que elas não entrem em conflito, ok? Se entrar em alguma coisa em conflito, a maneira mais fácil de resolver o problema é literalmente aceitar a opinião do outro. E acabou, sucedeu, e muda de assunto, vê se você consegue melhorar esse assunto ou ir para outro assunto que não tem problema e não manter essa situação, não manter o sentimento, né, de desconforto presente. E colocar outros assuntos que fogem desse meio e depois pode pegar e voltar. É lógico que qualquer assunto que não se chegue num consenso, é legal pensar se eles realmente são conflitantes. Porque se forem conflitantes, muitas vezes vai ter um assunto que seja derivado desses e não vai entrar em conflito. Ok? E essa questão de ser o dono da verdade, realmente isso é muito relativo. Você não precisa estar o tempo todo querendo convencer o próximo de que você é o certo. Você tem que respeitar realmente
a opinião alheia do próximo e seguir no caminho aceitando sempre as outras versões, não como uma sua verdade necessariamente, mas como um meio de não gerar uma discussão, de não gerar um sentimento desagradável para você e para outra parte. Então essa é a questão, essa é uma pílula, né? É muito complicado tentar apertar nesse vídeo de 10 minutos aqui dicas que eu considero assim, super valiosas na convivência com pessoas. Mas um ponto você pode escolher, não é necessariamente a única alternativa. Você muitas vezes vai poder escolher as ocasiões em que aquelas pessoas podem estar perto de você. Vamos supor, eu conheci fulano e cicrano. Fulano gosta muito de falar sobre um determinado assunto numa situação boa, numa situação positiva, mas tem um outro determinado assunto que ele é muito crítico e é muito negativo. Então, o que você pode fazer? Você pode estar perto dessa pessoa exatamente quando você identificar que ela está nessa fase de falar das coisas que interessam e que são interessantes na parte positiva. E quando você identificar que ela está ficando perto de outras pessoas exatamente que vão começar ou começaram já a entrar no assunto que seja destrutivo, você pode simplesmente se afastar, ir para outro lugar, conversar, entrar em outro grupo, falar com outras pessoas, até que aquele assunto passe ou até que aquela situação se resolva, sem precisar necessariamente estar entrando no meio da discussão e participando daquela situação que pode só gerar um desconforto para você. E aí você não necessariamente vai ter que escolher uma pessoa, mas você escolhe as ocasiões ideais para estar presente junto das pessoas que você mais gosta, das pessoas que você valoriza ao seu redor. Então essa é a dica que eu estou dando aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Estou encerrando aqui nesse momento. Se você gostou, por favor, dê um like aí no vídeo, faça o seu comentário do que você tem achado, se inscreva no canal que eu vou estar colocando vídeos mais interessantes sobre assuntos corriqueiros, sobre essa questão da convivência com pessoas, no trabalho, em casa, em relacionamentos e tudo mais que seja comum com esses tipos de assunto. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!